Graça e paz. Parabéns pela iniciativa de vocês de fazer esse intensivo aqui, nesses dias de feriado, né? É uma iniciativa louvável. Eu creio que envolveu a igreja toda nesse projeto, nesse processo. E estando na cidade, a gente pode abençoar melhor, né? É bom os retiros é bom, são bons. Mas estar na cidade também, a gente pode continuar abençoando e sendo os guardiões daquilo do local que o Pai nos colocou, né? É uma honra para mim estar aqui, quase que eu não consegui vir, porque houve uma dificuldade de agenda de última hora para conciliar tudo. Mas, pela graça de Deus, estou aqui e eu tenho certeza que o Pai Celestial vai honrar a nossa presença, a nossa presença aqui, de todos nós. Então, queria que você, sem mais demora, abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de Efésios, vamos começar por Efésios. Eu me proponho aqui a compartilhar com você algo que eu creio. Eu creio, com base nas Escrituras, que é algo que a gente pode ter em abundância, viver em abundância, porque o nosso Pai Celestial nos colocou num reino de abundâncias. Então, o que eu vou compartilhar com você hoje, eu espero que ajude você a viver na dimensão que o Pai Celestial preparou para você, de forma equilibrada. Daqui a pouco eu vou colocar um slide aí que vai nos ajudar a guiar a nossa meditação. Mas eu quero começar aqui com Efésios 4:8, diz assim: por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, falando a respeito de Jesus e da sua ressurreição, ele levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também aquele que desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar, treinar, capacitar, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, e nem jogados cá e para lá, para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte
realiza a sua função. Nós temos muita dificuldade, nós seres humanos, em viver em equilíbrio. Nós temos essa dificuldade. Nós temos a dificuldade de entender que as coisas, os princípios, melhor dizendo, eles não são excludentes. Eles são includentes. Eles cooperam entre si. E por isso que, quando nós não temos a clareza, a maturidade de entender que princípios não são excludentes, mas sim inclusivos e includentes, nós nos dividimos. E a meditação que eu quero trazer com você hoje aqui é para ajudar você e eu a enxergarmos os princípios de Deus como algo que não é excludente. Porque nós temos a tendência, muitas vezes, de valorizar uma coisa e desvalorizar outra. Nós temos dificuldade de unir as duas coisas. Por exemplo, nós ficamos, às vezes, encantados com o carisma das pessoas. O que é o carisma? É aquele magnetismo que algumas pessoas têm, uma personalidade contagiante, né? O cara é carismático. E isto encanta você, mas você exclui aquele que não é tão carismático. Ele é mais racional. Esse carismático aqui, ele é o cara da fé do impossível. É o cara dos dons, por exemplo. Então há uma galera que, puxa, eu admiro aquilo, é aquilo lá, ele é de Deus. Mas esse daqui, que é mais racional, ele precisa de princípios para ele crer. Ele valoriza mais a integridade das coisas. Ele valoriza, por exemplo, o planejamento. Estou falando de maturos, tá? Aí a galera do carismático não valoriza. Fala que ele não tem fé. Que ele é técnico. E aí fica essa divisão. Isso acontece muito na igreja. E nós temos dificuldade de unir as duas coisas. Os dois princípios. Vamos chamar aqui de carisma e caráter. Para você entender. O John Maxwell diz que o equilíbrio de um líder está em 3 Cs. 3 Cs. Caráter, carisma e competência. São os 3 Cs. É um tripé. Então há pessoas que valorizam o carisma, mas não valorizam o caráter. Há outros que valorizam o caráter. Não, o caráter, e não valorizam o carisma. E nós, biblicamente, precisamos valorizar igualmente os dois. Por isso que há essa guerra hoje no mundo todo. E por isso que nós perdemos. Você que é mais visionário, você que é mais sonhador, você que é o cara mais de fé e tal, você precisa, numa equipe, ter alguém que vai olhar os números. Precisa. E ele é tão espiritual quanto você que não olha número nenhum.
Imagine, pastor Marcos, a gente faz essa conferência aqui chamando aí umas pessoas do mundo cristão, não gosto nem de falar de gospel, né? E aí o pastor Marcos, que é um homem, vamos pensar que ele é um homem da fé. Não, vamos chamar o Ismael e falar assim, mas quanto vai custar? Não, o Marcão fala, não, que custar? O dinheiro vai cair do céu. O Marcão vai fazer isso? Não vai. Mas precisa fazer contas. Isso aqui, vocês estão, vou dar o exemplo de vocês aqui. Vocês colocaram um valor no convite, para quê? Para cobrir o quê? Os custos dessa conferência. E os visionários, os do carisma, podem achar assim, não, isso aqui não é espiritual. O cara está tesourando, o cara só pensa em números. Mas quem vai pagar a conta? Quem vai avalizar isso? Então nós precisamos crescer. Eu vim aqui hoje, abrindo propositalmente Efésios 4, para mostrar para você e para mim também que nós precisamos crescer. Crescer em maturidade. É que nem pessoas, adolescentes, jovens que crescem no tamanho, dá aquele estirão, né, Edu? Fica lá com 1,90 m com a cabeça de 12 anos. Não dá certo. Tem que crescer com equilíbrio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou muito racional. Quer que eu dê uma sapateada aqui? Para agradar umas rajadas. Vamos lá, eu pus uma imagem aí que vai ajudar a gente. Põe a imagem para mim aí. Olha lá. Olha que pomba linda. O mesmo Espírito Santo, presta atenção nisso, o mesmo Espírito Santo, que não é a terceira pessoa da Trindade, não, ele é Deus, ele é co-igual a Deus. O negócio de a primeira, a segunda e terceira você está qualificando o que não deve ser qualificado. Espírito Santo é Deus. O mesmo Espírito Santo que derramou sobre os homens os dons, é o mesmo Espírito Santo que deseja derramar e fazer fluir e brotar e prosperar na minha e na sua vida o fruto do Espírito Santo. Diga assim comigo, por favor, para você gravar. Esses princípios não são excludentes. Dons e o fruto. As duas coisas se completam. Se eu atinjo, dou um tiro naquela asa direita dos dons dessa pomba, o que acontece com ela? Ela vai girar em círculo. Ela não vai voar até ela cair. E se eu dou um tiro do lado de cá? A mesma coisa. Por isso que há pessoas que estão rodopiando na vida, igrejas que estão rodopiando na vida, times de futebol que estão rodopiando na vida, porque o importante é contratar. Tem time que está contratando sem ter dinheiro aí. Arruma uns patrocinadores, uns parceiros interessados no... E vai trazendo. Não paga aí paga um figurão 3 milhões por mês, e o outro que vai carregar o piano e correr lá, que ganha 60 pau, eles não pagam. O que acontece com esse time? Roda em círculo e divide. Próximo slide, por favor. Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto, não é os frutos, mas é o fruto, é a expressão, o resultado, né? O fruto, o Espírito produz este fruto.
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deixa eu só fazer um parênteses. O que eu vou fazer aqui hoje é como se fosse um resumo do resumo do resumo do resumo sobre dons, tá? Não vou aprofundar em quase nenhum deles, porque o tempo não é permitido. Não é possível. Mas eu vou apenas dar como diria a galera, um overview para você, né? Um plano geral para você procurar enxergar isso e se aprofundar nisso depois nas Escrituras. Mas falando de fruto, o que Deus preparou para nós, que presta atenção, o mesmo Jesus que falou assim, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. Esse mesmo Jesus que atuou na forma de impulsionar você com os dons, com as capacitações, com a autoridade, ele também disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma vez eu estava num seminário com o pessoal do Morning Star, que teve aqui em São Paulo, a galera que flui bastante nessa questão do sobrenatural, e o Steve Thompson estava falando, e depois ele abriu, falando sobre dons, e depois ele abriu um momento para fazer perguntas, e um pastor levantou e falou assim, mas escuta, porque ele abordou a questão dos dons, como a gente tem aprendido, né, Marcão? Como fruto do amor, da compaixão. Não é para se aparecer, não, quando você está cheio de amor, cheio de graça de Deus, cheio de compaixão pelo perdido, você está muito mais apto a receber os dons do Espírito Santo para servir aquelas pessoas. Então ele estava caminhando nessa linha, mostrando isso. Lá no salão social da comunidade, um grupo de pastores, de uns 150 pastores. Ele abriu para perguntar, as pessoas falaram assim, mas e Eliseu, que mandou os meninos, matou lá os 42 que xingaram ele, e Elias, que foi fogo do céu, e não sei quem, o cara questionando ele, porque ele foi por essa linha, você vê como nós temos dificuldade de andar no equilíbrio, ele foi por essa linha de amor e tal. Aí ele virou e deu uma resposta que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, mas a nossa referência é Elias, é Eliseu, é Samuel ou é Cristo? Então, o nosso modelo é Cristo, não é Elias, não é Eliseu, que fez o dobro de milagre de Elias. Nosso modelo é Cristo. É Cristo. Então, Jesus viveu nessa dimensão aqui. Ele é representado naquela pomba ali. Ele tinha todos os dons. Jesus trazia em si mesmo os 5 ministérios. Ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor e ele era mestre. Você quer imitar quem? O Benihim? Imita Cristo, porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Jesus, como alguém completo, pleno, ele carregava em si mesmo este amor. Amor ao Pai, amor ao próximo. Ele trazia esta alegria. Ele fluía na paz. Ele tinha muita paciência. Ele era amável.
Aquele cara é cheio do Espírito Santo, mas ele é meio grosso. Então, calma aí. Então, não é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo traz toda essa manifestação aí, ó. Amabilidade, bondade, fidelidade. Ele tem dons, mas ele é fiel. É infiel à mulher dele, é infiel aos seus amigos, é infiel à sua liderança, mente, fala uma coisa e faz outra. E está dando profecia para todo mundo? Fidelidade, mansidão, não é arrogante, não é orgulhoso, não é grosseiro, tem domínio próprio. Ele é cheio do Espírito Santo, mas quando ele vai comer, ele parece um troglodita comendo. Não aguento. Eu tomo 2 litros de Coca-Cola, senão... Não, pera um pouquinho. Cheio do Espírito Santo, você tem domínio próprio, meu amigo. Contra essas coisas não há lei. Seguindo para o próximo aí, por favor. Aí está uma representação, né, das manifestações, para você ter ideia de que é uma mesma coisa. Flui tudo de uma mesma pessoa. Como se fossem os gomos de uma laranja ou de uma mexerica, está tudo aí. Isso aí é lição de escola dominical, né? Pode seguir? Agora vamos aos dons. O que são os dons? Propósito dos dons. São ferramentas para a edificação do corpo de Cristo. Você sabe de todos os dons, quanto? Dizem que tem 27 dons. Eu vou trazer uma classificação aí de 9 mais 7 mais 5. 9 e 7, 16, mais 5, 21. Então, vou falar deles bem rapidamente aqui. Mas o que são os dons? São ferramentas, agora estou falando, mudei de lado, tá? Estou falando do outro lado agora. Fruto já, falei bem objetivamente. Os dons, eles são ferramentas, eles são capacitações que o Pai Celestial nos dá, que o Senhor nos dá, para edificar a igreja. De todos os dons que foram colocados eu vou mencionar para você aqui, Efésios 5, 1 Coríntios 12 e Romanos 12, de todos esses dons, só tem um dom que é para você mesmo. Vamos ver se você descobre. Qual que é o dom? O único dom que é para nós mesmos? O dom de línguas. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que fala em outras línguas não fala aos homens, mas a Deus fala em mistérios e edifica-se a si mesmo. É o único dom que é para nós mesmos. O restante dos dons que você recebe da parte de Deus é para edificar, é para construir, é para abençoar o próximo. Então, quando você pedir dons, os dons espirituais, os dons carismáticos, você está dizendo assim, eu quero servir mais. O dom não é para você ficar famoso. É para você ralar mais. Você quer ralar mais? Então, Deus vai te dar. Você quer servir mais? Deus vai te dar. Pode seguir. Os 5 dons ministeriais de Cristo, como eu falei, overview geral, né? Os 5 dons manifestais de Cristo para a edificação da igreja. Efésios 4, de 11 a 12. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós aprendemos com o pastor Ed Liu que esses dons ministeriais, eles precisam ser identificados dentro de uma igreja local. Que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas,
Nem todos são evangelistas, nem todos são pastores, nem todos são mestres. Mas quando você tem a maturidade de identificar isto, o pastor líder, por exemplo, com a equipe mais próxima dele, ele começa a trabalhar isso e começa a identificar isso dentro da igreja local, ele começa a honrar cada um deles de acordo com o dom que eles têm, dons ministeriais. E vai dando oportunidade para esses irmãos irem desenvolvendo esta capacidade, porque ninguém nasce com tudo pronto. Tudo é desenvolvido na vida. Mas quando você identifica que alguém, vou dar um exemplo aqui, que alguém tem o ministério de um evangelista, essa pessoa, ela tem uma maior facilidade de falar de Jesus para qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer circunstância. Mas nem todos do corpo da igreja, daquela igreja local, têm essa capacidade. Eu tenho um lá, sim, na comunidade. Eu tenho mais de um lá, né? Tudo que ele vê por esta ótica. Ele não se conforma das pessoas não evangelizar. Eu falei, calma, elas têm algumas dificuldades. Então, quando se trata aqui desses 5 dons ministeriais, nós precisamos identificar essas pessoas na igreja local, dando a elas cada vez mais oportunidade para exercer este dom. Para quê? Para que elas possam ser treinadores para o corpo de Cristo. Esses dons ministeriais aqui são chamados também dons de governo de uma igreja local. Aqueles que têm esse dom, eles vão desenvolvendo, mas eles têm que treinar outros. Eles têm que colocar outro do lado, eles têm que capacitar outros. Subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério. Então não adianta você que tem essa capacidade ficar bravo que o outro não tem, ficar achando que você é mais que o outro. Isso é carnalidade, isso é falta do fruto do Espírito. Porque as obras da carne tem na continuação do texto lá mostrando isso, divisões, porfias, lutas, maledicência. Então não adianta. Então se você é cheio do Espírito Santo, cheio do fruto do Espírito Santo, você tem que ter paciência com os outros. E você precisa capacitar os outros. O profeta tem que capacitar os outros, ele estuda o assunto, domina o assunto, ele compartilha. Ele vai treinando outros para preparar os santos para a obra do ministério. Porque a obra do ministério é feita por toda a igreja, não é só por 5. Beleza? Até aqui, só uma pílulazinha. Vamos para o próximo. Aí tem os 7 dons motivacionais lá de 1 Coríntios, Romanos 12, de 5 a 8. Vamos ler esse texto? Estamos aqui mesmo, né? Romanos 12. Vamos ler do 3 em diante. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um de vós que não considerem a si mesmos além do que convém. Paulo já está alertando, não se considere superior. Não pense de si mesmo além do que você convém. Ele já estava prevendo que isso podia acontecer. Mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora somos muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o
na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com a generosidade. E se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então vamos lá. Os 7 dons motivacionais. Liderança, que na outra versão aparece presidir. Tem pessoas que têm naturalmente em si o dom de liderar. Ela sabe liderar. Então, ela precisa ser, os outros precisam reconhecer isto e ela precisa ser colocada nessa condição e nessa posição de liderança. O outro, ele tem o dom de encorajar, porque profetizar é muito mais que encorajar do que adivinhar. Nós confundimos, presta atenção aqui, a profecia com uma adivinhação. Você sabia que tem pessoas que têm o dom de adivinhação? Agora eu pergunto para você, esse dom é de Deus ou do diabo? Do diabo. Eu já vi pessoas que, antes de conhecer a Cristo e o Evangelho, eram pais de santo, mães de santo. E lá eles exerciam vários dons que Satanás deu a eles. E eu já vi pessoas que tinham um dom de adivinhação fantástico. Aí, por falta de maturidade, presta atenção, por falta de maturidade dela, e por falta de treinamento, e por falta de estar numa igreja onde há equilíbrio nos 5 ministérios, ela começava, Ismael, a fluir naquilo. E isto chama atenção. E isto atrai a atenção das pessoas. Mas ela misturava em si, ela que estava conhecendo a Cristo na fé ainda, ora ela misturava as estações, porque ela não tinha maturidade espiritual e não tinha revelação da palavra para discernir uma coisa da outra. Não se impressionem com um profeta que dá CPF das pessoas, não, tá? Porque CPF está à disposição, tudo quanto é hotel que você vai fazer uma reserva, fazer uma fichinha, qualquer coisa, todo mundo tem seu CPF. E eu já vi gente dar até o CPF de outros, e não era nem adivinhação. Então, nós precisamos andar em equilíbrio. O dom de misericórdia. Tem pessoas que têm esse dom, mas nem todos têm. O dom de misericórdia é o dom de ajudar. Vou dar um exemplo para você. Para algumas pessoas, quando tem um enfermo, o Marcão tem esse dom de misericórdia, dentre outros. Mas tem pessoas que vão fazer, que tem um enfermo e ele precisa que alguém vá visitar no hospital, aquela pessoa. Quem não tem o dom de misericórdia, primeiro é que ele foge desse ambiente. E quando ele vai, eu já vi situações, já fui com pessoas assim, eles passam mal. Porque ele chega lá, vê a pessoa entubada, sem reação. E ele não tem esse dom de misericórdia é socorrer. Você tem que orar pelo quem está entubado e para o cara que está passando mal.
Porque não adianta você julgá-lo. Ah, é fraco, não tem fé. Não, ele não tem esse dom, que para você é natural. Minha esposa gosta de ver uns programas do Discovery lá, que tem umas operações, não sei o quê, e abre para lá, e sangue, ela nem se importa com aquilo. Eu saio da sala, com toda essa coragem que eu tenho. Não quero ver. E eu sou mais fraco que ela? Não. Nós precisamos aprender, acima de tudo, a honrarmos-nos uns aos outros. Então, tem pessoas que têm o dom de misericórdia, esse dom de socorro. E para elas isso é fácil, para eles isso é leve. Para ela sair depois daquela situação e comer um lanche no McDonald's é tranquilo. Para você não, você não quer nem comer por uns 2 dias. Outros têm o dom de encorajar. Você reparou que tem gente que é encorajadora? Ele está sempre com a palavra de ânimo para você? O André Mazzari é um cara assim. Ele está sempre vendo virtude em tudo. Ele tem esse dom. Ele consegue, essa pessoa que tem esse dom, ele consegue ver no outro aquilo que nem o outro vê. E isso é importante. Encorajar aqui é elevar a pessoa, é você colocá-la no suporte, sabe? É dizer, não, vai. Outros que têm o dom de contribuição. Põe ele para liderar um G100, dá um estresse nele. Você vai liderar. Não, pastor, não, pastor, não. Se você pressionar muito, ele começa, não vem em reunião de liderança mais, no ID ele não vem, estão querendo colocar para liderar aqui. E ele não é espiritual? É. A hora que precisa fazer comprar ar-condicionado para cá, ele fala, não, pastor, quantos serão? 10, 5 eu vou investir. Ele tem o dom de contribuir. Quantos aqui querem ter o dom de contribuir? Levante a mão. Alguns não entenderam a minha palavra. Porque quem vai contribuir precisa ter o que para contribuir? A contribuição. Vou perguntar de novo, quantos querem ter o dom de contribuir aqui? Porque ninguém dá o que não tem. Mas quem tem o dom de contribuir, contribui de fato. Como diz o texto, com generosidade. Isso é importante. O dom de serviço. Vai ter um mutirão na comunidade. Vamos lá fazer um mutirão, vamos pintar lá, não sei o quê. Tem gente que, como aconteceu no meu ministério, já os caras falam, Osmar, pelo amor de Deus, quanto é para pagar uma pessoa para fazer isso, meu? Pelo amor de Deus. Você não vai me ver lá no sábado, você pode ficar triste comigo que eu não fui lá, não fui nesse, não fui no outro, mas eu pago alguém para ir no meu lugar, pô. Vamos arrumar um diarista aí. Lá na comunidade Zona Sul tem um monte de gente assim. Eu falo, então é 200 pau a diária de cada um, vai, daqui. Eles dão feliz da vida. Vão correndo em Ibirapuera no sábado, tranquilo, com a consciência tranquila, e está tudo certo. Ele não tem, se ele for lá, ele vai atrapalhar. Vai machucar a mão, vai cair da escada. Vai sujar o tênis dele, Nike, que custou aquele valor que você sabe, que eu nem sei quanto custa. Vamos lá, caminhando para o final aí, tenho mais 10 minutos. Próximo. Agora vai ficar bom aqui, hein? Vai começar a esquentar aqui, ó. Olha o fogo, ó. Os 9 dons sobrenaturais, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Está lá, não vou ler, mas está tudo fatiado aqui, não vou ler, depois eu vou ficar explicando um por um. Palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É aquele dom que quando você não... É o que eu mais peço, é o que eu mais preciso.
Quando você não sabe a saída para algo, ninguém sabe, está um embrólio o negócio lá, uma confusão, a galera está brigando por causa de um assunto, os caras discutindo e tal, e aí tem aquele cara quieto lá no canto da sala, não fala nada. Aí daqui a pouquinho ele levanta a mão, até assim, né? Pastor, posso dar uma sugestão? Pode. Aí tem que parar tudo aquela efervescência na reunião, né? Para o cara falar. E ele fala baixo. Pastor, e se ao invés de nós irmos para a direita, nós fôssemos para a esquerda? E se nós primeiro concluíssemos esta etapa, para depois nós fazermos a outra etapa? Ele resolve o problema com o dom, que ele faz um download na hora desta palavra de sabedoria. Toda aquela confusão, aquela tensão toda resolvida quando tem alguém com o dom de sabedoria, com a palavra de sabedoria. O dom de sabedoria se manifestou no primeiro ato de Salomão. Ele foi ungido rei, jovem ainda, se humilhou perante Deus, pediu, o que ele pediu? Sabedoria, Deus deu. Aparece duas mulheres lá, as duas com um filho pequeno, uma deitou sobre o filho morreu, a outra tomou o filho, e aquela confusão toda, e as duas reivindicando o filho que estava vivo. Não, é o meu filho, ela trocou, aquela confusão toda, todo mundo parou e ficou olhando para ver o que Salomão ia resolver. Ele que tinha o espírito de sabedoria, na hora, pai, o que eu faço aqui? Aí o Espírito Santo deu para ele uma visão e uma solução que ninguém havia pensado. Traz a criança aqui. Trouxeram a criança. Traz lá um facão bem afiado. Como assim? A Maria está dizendo que é dela, a Joana também, nós vamos cortar a criança no meio e dar metade para cada um. Resolveu o problema. Neste momento, a mãe legítima disse assim, eu abro mão. Na hora que ela falou, eu abro mão, o Espírito falou no coração dele assim, ela é a mãe. Olha como é importante. Palavra de conhecimento. São várias facetas aqui. Mas basicamente é você conhecer aquilo que não é visível ao olho natural. Palavra de conhecimento. Pode ser traduzido com revelação também. O fé. Esta fé aqui não é a fé que todo mundo tem, é uma fé que é um dom. Esta fé aqui, quando eu estudei uma certa vez, é a fé daqueles que creem quando ninguém mais crê. Ninguém fala, não adianta mais, esse que continua crendo. Porque ele tem o dom de fé, dado por Deus. Os dons de curar. Nem todo mundo tem o dom de curar, mas tem alguns que têm. Mas tem outro que tem um dom de fé. E nós precisamos uns dos outros. O dom de operação de milagres, que é outra coisa. Não tem nada a ver com o dom de curar. É sinais, é uma outra pegada. Pode seguir para o próximo? Aí o dom de profecia, que é diferente do ofício do profeta lá de Efésios capítulo 4. Aquele lá que tem o ofício de profeta se torna um treinador desses aqui que tem esse dom de profecia. E essa profecia aqui é o encorajar, edificar e consolar. E aí Paulo abre espaço, 1 Coríntios 14, 31, dizendo, todos podeis profetizar. Então isso aqui está acessível. Está acessível para você buscar.
Mas quem opera tudo em todos, está escrito em 1 Coríntios 12, é o Espírito Santo. Ele reparte a cada um conforme quer. Tem coisas que você vai pedir e ele não vai dar para você, ele vai dar para o outro. Para você ele vai dar outra coisa. Para que você aprenda a depender um do outro. A honrar o que o outro tem e ele honrar o que você tem. Aí juntos nós crescemos como corpo. Discernimento de espíritos. Importantíssimo. Porque você vai saber o espírito que está agindo nas pessoas. Esse assunto é complicado. Esse aqui é longo, esses assuntos, mas tem muitas pessoas que vêm no nosso meio, aparecem no meio das igrejas, que eles não têm o Espírito Santo de Deus, ou tem uma mistura na vida deles, e se você não tiver discernimento de espíritos, você embarca e quebra a sua cara. Variedade de línguas. Tem uns que falam só um tipo de língua, tem outros que falam variedade. Tem outros que têm o dom de interpretação de línguas. Pastor Carlos Alberto, numa das últimas conferências que nós tivemos lá na sede, num dado momento, ele que não ora em línguas no microfone, normalmente ele não faz isso, porque a Bíblia diz que quem fala em língua deve falar com si mesmo. Não há problema nenhum falar, não é um pecado, mas... Paulo diz que nós precisamos, ao falar aqui, eu preciso falar palavras inteligíveis. Mas naquele dia ele começou a orar em línguas no microfone, eu falei, você achou até estranho. Você estava lá, Marcão? Daqui a pouco ele começou a interpretar o que ele orou em línguas. Ele mesmo interpretou, o Espírito deu a interpretação daquilo que ele estava orando. Então esse dom é maravilhoso também. Todos eles são importantes. Seguindo para encerrar. Por favor. Bora? Olha aqui. O que disseram alguns santos homens de Deus sobre esse tema todo? Sobre dons e frutos. Olha o que disse Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. Sem o fruto do Espírito, os dons espirituais podem se tornar instrumentos de orgulho. Mas, onde há o fruto, os dons glorificam a Deus. Vou ler de novo. Quando a pessoa não tem o fruto do Espírito atuando nela, e ela recebe um dom da parte de Deus, ela corre o risco de se orgulhar por aquele dom recebido. Isso aconteceu na igreja de Corinto. Isso aqui deixa a gente confuso, vou tentar explicar aqui. Por que o dom, então, Deus dá o dom para pessoas imaturas? Para quem não tem maturidade. Veja o raciocínio. Como o dom é para abençoar o outro, porque Deus quer abençoar o outro, Ele dá o dom para este. Porque Ele quer tocar o outro, Ele quer curar o outro, Ele quer livrar o outro, Ele quer alcançar o outro. E aí, aquele que tem o dom, se ele não tiver o fruto, não andar em equilíbrio, ele pode se achar superior aos outros. E é possível isto? É. 1 Coríntios capítulo 3 diz que Paulo diz assim, vocês são carnais, vocês são crianças. E era a maior igreja cheia de dons que ele plantou. Mas haviam divisões entre eles, havia um monte de coisa, porque eles não tinham crescido espiritualmente. Então é possível isso acontecer. Por isso que precisa ter o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, para andar em equilíbrio.
tudo, lembra que eu falei no início? Tudo está interligado. Não são excludentes essas coisas. Sem o fruto do Espírito, os dons espirituais podem se tornar instrumento de orgulho. Mas onde há o fruto, os dons glorificam a Deus. Deus é exaltado. As pessoas não ficam olhando o homem, porque também tem essa idolatria tola das pessoas, né? Os imaturos, tanto tem de um lado, né, quanto tem do outro. Quanto tem... abordei a questão do emissor, mas tem do receptor também. Tem pessoas que adoram um bezerro de ouro. Eles ficam caçando um bezerro de ouro. Ele faz do pastor um bezerro de ouro, do evangelista um bezerro de ouro, ele faz ídolo de qualquer coisa que tiver na frente dele. Pode seguir, tem mais acho que 2 frases. Aqui John Wesley, olha, os dons espirituais são temporários, havendo profecias, diz Paulo, cessarão, havendo visões, cessarão. Os dons espirituais são temporários, é para esse momento que é agora. E concedidos para edificação e missão, mas o fruto do Espírito é a marca eterna da santificação. Último, a minha conclusão. Os dons edificam e abençoam a igreja. O fruto manifesta a vida de Cristo e constrói grandes pessoas. Os dons edificam e abençoam a igreja. O fruto manifesta a vida de Cristo e constrói grandes pessoas, grande caráter. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração do Bill Johnson, ele falou assim, eu acho engraçado, as pessoas, todo lugar que eu vou, as pessoas falam assim, Pastor Bill, eu quero a unção dobrada que o senhor tem. Ele falou, você acha que é fácil assim? Ele falou, se fosse fácil, eu queria. A unção dobrada que eu não tenho. Então, muitas vezes, nós estamos caçando nas pessoas aquilo que é Deus que dá. Então, eu vim aqui nesta manhã para colocar esse ensino para você e mostrar para você, voltando ao início, põe a pomba lá, por favor, a imagem, que as coisas não são excludentes. E é difícil. É difícil falar disso sem ser excludente. Como diz o pastor César, quem é bom com martelo, tudo para ele é prego, né? Não é? O cara que é bom com alguma coisa, ele... Mas as coisas não são excludentes. Deus quer conceder a você dons espirituais? Claro, de acordo com o propósito dele, para a edificação do corpo de Cristo. Mas Ele também quer dar a você, na pessoa do Espírito Santo, que está em você, a capacidade para você manifestar o fruto do Espírito. Isto vai trazer para você esta segurança, este equilíbrio, e você vai fluir na autoridade que Deus te deu. Que, imagine, uma pessoa cheia dos dons espirituais e cheia de santidade. Ela dá uma palavra e cumpre. Ela é fiel. Ela é mansa. Ela é humilde. Ela é capaz de honrar o outro. Isso é lindo. Isto é Cristo. E é isso que eu quero. Quantos querem isso também comigo? Fiquem em pé, por favor.